falar então de mães fortes. Então vamos lá, vamos recapitular. Mães fortes, gente, será que eu sei de cor tudo? Mães fortes sabem da sua vocação, o seu chamado é ser mãe, o seu propósito é ser mãe. Então a mãe forte, ela tem a clareza sobre isso. Na live 2, a gente falou que mães fortes sabem redimir o seu tempo. Na live 3, a gente falou que as mães fortes sabem que são moldadas por Deus através da maternidade. Na live 4, onde você está? Na live 5, nós falamos que mães fortes amadurecem. E na live 4, que eu não fiz um risco aqui para eu lembrar, mães fortes são mães que amam. E na live 6... Não, mas é que aqui eu já fui buscar as crianças na escola, Ana. Já fui buscar as crianças na escola, que já é meio-dia. Hoje a gente vai falar que mães fortes são mães confiáveis. E ser uma mãe confiável não é algo tão fácil assim. Porque a confiança, ela vem do caráter. Então, para um filho confiar na gente, para o nosso marido confiar na gente como mãe, a gente precisa ter um caráter enraizado no pai. Oi, Jessi! Essa aí, minha amiga que virou uma super mãe, hein? A gente precisa ter o caráter enraizado em Cristo, porque a nossa confiança não vem da nossa força, mas vem da forma com que a gente confia em Cristo. Eu quero que meus filhos confiem em mim, eu quero ensinar os meus filhos a confiar em mim. Sabe como eles vão confiar em mim? Como eu confio em Cristo. Então vamos lá, eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre como a gente trabalhar e pensar sobre a confiança. É muito comum hoje a gente viver uma sociedade que os filhos não confiam nas mães e as mães não confiam nos filhos. Mas por quê? Porque a gente perdeu esse valor de confiança. Seu filho realmente confia em você? Independente da idade, ele confia em você? É a você que ele busca? Então, oi Nessa, eu quero trabalhar juntas, vamos conversar juntas sobre alguns passos para que os nossos filhos, para que sejamos dignas da confiança dos nossos filhos. Eu acho que isso é importantíssimo, é questão de a gente ser digna da confiança dos nossos filhos. Porque muitas vezes no mercado corporativo, no trabalho, no meu trabalho, eu consigo provar para as minhas meninas da Mary Kay confiar em mim porque eu tenho resultados visíveis. Eu consigo dizer, sei lá, para o meu chefe confiar em mim porque eu gero resultado. Mas dentro de casa, eu não tenho um resultado que eu falo, filho, confia em mim, porque aqui, cola em mim que tu brilha. Como é que ele vai saber? Como é que eu vou garantir isso para ele? Como é que eu vou gerar uma confiança que parta do coração e não do resultado? Porque eu faço assim, eu compro Omo porque eu confio na marca, porque toda vez que eu uso o Omo, tira mancha. Minha roupa fica limpa. Eu confio por conta do resultado. Mas na maternidade a gente tem que confiar pela relação de confiança que se constrói no processo. Eu não posso dizer pro meu filho, confia na mamãe, porque os 10 filhos que a mamãe já educou, se tornaram grandes homens de Deus, fizeram isso, são grandes executivos. Filho, confia em mim. Não é. Como é que eu vou conquistar a confiança? É no dia a dia. É quando ele olhar pra mim e encontrar o quê? O que ele precisa encontrar em mim? Faz sentido pra vocês? Espera que eu tenho uma filha chorando. Só um minutinho. Que foi, Livinha? Vem aqui comigo. Rapidinho que eu tô na live, vem. O que você tem? Eu quero comer agora aqui com você. Eu sei que não tem, ela não pode. Lembra que falou que essa série a gente nem pode. Tá, pega lá o biscoitinho, você daqui come. Desculpa, voltamos. Perdi o raciocínio, mas vai lá, Deus tenha misericórdia. Continuemos. Então a mãe que gera confiança tem um pouco disso, né? Eu escutei ela chorando, percebi que era um choro diferente e eu paro tudo porque ela confia que vai ser cuidada, que vai ser tratada, que vai ser
acompanhada. Então, vamos lá, eu quero dividir com vocês alguns pontos de uma mãe que gera confiança. Uma mãe que é confiável, ela transmite para a criança segurança. O seu filho tem segurança em você? Você é uma mãe que transmite segurança? Isso é muito importante. E isso vai dos nossos pequenos comentários. Às vezes de pequenas coisas que a gente fala que desestrutura a segurança dos nossos filhos, né? A gente pode falar mal de uma pessoa, a gente pode reclamar do pai deles, a gente pode desmoralizar o pai deles, tirando a autoridade do pai deles. E aí o que acontece? Ele perde a confiança em nós. Porque, gente, é intrínseco. Se ela fala assim de mim, será que quando eu não estou, ela fala assim de mim também? Então, a gente precisa ser digno da confiança dos nossos filhos, gerando, então, segurança para eles. A gente tem que ter... O que é segurança? É a firme convicção em alguém. Eles têm a firme convicção em você? Eles têm... Tá bom, Ana. Eles têm a firme convicção em você? Eles te consideram uma pessoa confiável? A mãe que gera confiança, ela tem que dar segurança e ela tem que entender que essa confiança ela é conquistada. Ah, ele é meu filho, ele confia em mim? Não, ele até pode confiar em você no 1, 2, 3 anos. Mas quando ele tiver 5, 6, 7, ele confia em você? O que você diz, ele leva em consideração? Como é que nós temos conquistado a confiança dos nossos filhos? E eu digo assim, ó, é um caminho para conquistar e um pulo para perder. Né? Então, assim, a gente vai conquistar a confiança dos nossos filhos todos os dias. Aí tem a ver com o que a gente falou, quando a gente antevê um problema, quando a gente protege, a gente traz segurança através do que? A gente previu um problema antes. Então a gente gera para eles o que? Segurança e confiança, que eu estou olhando além do agora, eu estou cuidando deles, né? Então, uma mãe confiável, ela precisa entender que o papel dela é gerar segurança para o seu filho e é gerar na criança, no filho, né? A conquista. Vou dar um exemplo. Hoje a minha mãe é minha melhor amiga desde sempre, mas eu sempre tive confiança, né? Eu sempre confiei na minha mãe. Ela sempre me trouxe muita segurança, tanto que, né, quem já me ouviu falar, eu falo que eu só sou casada com o Cris por causa da minha mãe. Porque ela, na hora que precisar, ela foi firme, mas na hora que ela precisou, ela sempre acolheu. Então, uma mãe confiável, ela gera segurança e ela entende que é uma conquista. Uma mãe forte, ela é digna de confiança, ou seja, ela recebe o crédito, ela tem boa fama, tanto do seu marido quanto dos seus filhos. Então, se seu filho não leva em conta o que você fala, se ele não dá crédito para aquilo que você fala, se ele, como é que você tem conquistado a confiança dele? São pequenos sinais. Ah, não, mas é que Dani, tu não conhece meu filho. Não, eu não conheço seu filho, mas eu conheço um coração de mulher. Eu sei que um coração de mulher trai. Então, se seu filho não leva em consideração o que você fala, como é que você tem feito para conquistar a segurança dele? E aí eu quero dar 5 pontos para a gente analisar e avaliar como a gente tem sido confiável para os nossos filhos. Uma mãe confiável, ela dá sinais de amor. Então, seja de forma afetiva, seja através do toque físico, do abraço, do beijo. Agora eu vou abrir um parênteses. Gente, não importa se para você é fácil, se você gosta, se é bom. O seu filho precisa. Basta, não é? Ah, mas é que assim, Dani, eu não sou muito do contato físico. Ah, porque eu não gosto muito de abraçar. O problema é seu, aprenda. O seu filho precisa, o desenvolvimento emocional dele precisa. Ah, mas existem várias formas de amar. Concordo, e a gente vai usar o máximo que a gente puder de cada uma delas. Então, como você tem amado o seu filho? Como você tem... O seu filho sente, isso é muito interessante, e daí a gente vai falar de novo. O seu filho sente amado por você, independente do que ele fizer, ou ele tá buscando ser amado por você o tempo inteiro? Ele vai bem na escola para ser amado, ele se comporta bem para ser amado, ou ele sabe que ele é amado incondicionalmente? E aí vai de acordo com muitas vezes a forma com que a gente é amado por Deus.
Ah, porque eu tenho que trabalhar na igreja um monte para ser amado por Deus. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer. E a gente esquece que o amor para Deus a gente demonstra através da nossa obediência. Então muitas vezes a gente está fazendo 10 mil ministérios na igreja, mas a gente não está sendo obediente em inculcar na vida dos nossos filhos, em não mentir, em não fofocar, em não falar mal dos outros. E aí, a gente não, né? O nosso amor é expresso através da obediência, não através do que a gente faz para Deus. E muitas vezes é isso que a gente ensina para os nossos filhos, que pra gente ser amado, a gente tem que fazer algo. E seus filhos sabem que você ama incondicionalmente. Você ama seus filhos quando eles desobedecem, você ama seus filhos durante uma disciplina, você demonstra o amor para o seu filho numa disciplina. A disciplina deveria ser o cume do amor do seu filho. Ele sabe que ele é tão amado que ele é disciplinado. Outra coisa que eu queria te dizer. Então, segundo ponto. Então, primeiro ponto, a mãe confiável, ela tem a confiança do amor do seu filho, né? Ela demonstra amor e o filho sabe que é amado independente do que fizer. Então, passo 2. A mãe confiável, ela consola. O seu filho, quando ele chega até você, o que ele encontra? Né? Ele chegou até você porque ele caiu, porque ele machucou, porque ele ficou triste, porque aconteceu, né? Ele teve uma frustração na escola. Como é que ele encontra? O que ele encontra? Como é que seu filho, né? As meninas maiores, aí quem tem filhas maiores, né? Quando teve aquela paquera, aquela, né? Ainda não. Como é que ela encontra? Ah, deixa de besteira, moleque, né? Deixa de besteira. Vai ver, vai ter esse mais 10 na sua vida, né? Ah, é a primeira de muitas. Será que a gente tem consolado? O que é consolo? O consolo tá ligado ao acolhimento, a trazer para perto, a ele saber que em você, quando ele chegar, ele não vai encontrar briga, ele vai encontrar consolo, ele vai ser derramado de amor, ele vai ser encontrado acolhimento, ele vai ser trazido para perto, ele vai encontrar carinho. Talvez ele teve uma frustração na escola que é simples pra gente, mas ele se sentiu diferente. Como você vai fechar esse vínculo de amor com ele? Como você vai acolher? O acolhimento, o consolo, ele tá diretamente ligado ao conforto, a ânimo, a alívio, a amparo. Então, como é que a gente tem feito isso nos nossos filhos? Tantas vezes, eles chegam diante de nós, às vezes, e são recebidos. Ah, tá, fala, mas vai arrumando a mesa enquanto você fala. Ou ele tem uma dor e a gente não para ouvir, né? Aí ele tem um problema e a gente não para ouvir. Ele tem uma frustração e a gente não para ouvir. A gente só quer resolver, né? A gente quer resolver o problema dele. Se você é uma mãe colérica, você tem essa dificuldade mais ainda. E a gente não consola, a gente não ampara. Então, uma mãe confiável é uma mãe que ela traz consolo para o seu filho, que no meio de um problema ele sabe que ele vai ter um colo seguro para correr. Então, isso não tem a ver sobre educação de filhos, porque quando a gente vai entregar consolo, a gente vai ter que abrir mão do nosso egoísmo, da nossa forma de ver a vida, a gente vai ter que desenvolver empatia. Então, uma mãe forte consola, uma mãe forte ama, uma mãe forte corrige e ensina. Uma mãe confiável tem correção e ensino. Por quê? Porque a criança, ela já sabe que ela precisa de um limite. Ela sabe que ela precisa que alguém dê o caminho para ela, né? Não é muito mais fácil andar numa pista do que numa duna? Por quê? Porque na pista você sabe que se você for ali vai ter sucesso. Agora na duna você tem um horizonte inteiro e você não sabe para onde ir, né? Quando você vai no shopping, você tem uma loja para entrar, você tem um destino, você entra naquela loja e você compra o que você quer. Quando você tem o shopping inteiro, você sai e andou um monte, não achou nada que você gostou. Então, a gente precisa de limites, de estrada, pra gente percorrer o caminho. E a mãe que disciplina, ela não tem pressa em ser amada. Ela é digna de confiança. Ela sabe que a relação dela não está no hoje, mas está na construção de uma relação de confiança. Então, essa relação de confiança é construída nos limites, é construída dando limite, organizando a vida, é dando disciplina. O seu filho confia em você quando você diz assim, se você fizer mais uma vez, você vai ser disciplinado? Se você fizer mais uma vez, você vai acontecer isso? Ou
Ele confia que você vai executar a consequência que você está falando? Aí é uma relação de confiança. Se você fala e seu filho não confia, ele vai fazer. Filho, né, vamos, sei lá, vou pensar agora. Filho, arruma a sua cama. Foi um dia, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi uma semana, foi 2 semanas. E ele não teve consequência. Qual é a confiança que ele tem que você pede para ele coisas realmente importantes? E aí, entra mais uma vez aquela nossa linda frase que a gente tem que escolher as lutas que vão lutar. Não não fale para o seu filho, não peça para o seu filho algo que você não está disposto a levar até o fim das consequências. Porque senão você vai falhar na confiança. Ele não confia na sua voz de comando. Ai, Dani, mas aí você está sendo autoritária. Aí tem a diferença de autoritarismo, de ser autoritária e ter autoridade, né? Daria umas 2 lives só sobre isso, é um tema muito importante. Então, se você tem essa dúvida, vai pesquisar, porque a gente precisa... Oi, Keilinha, tudo bem, amiga? A gente precisa desenvolver nos nossos filhos autoridade para que eles confiem em nós. E como você vai desenvolver? Conquistando no dia a dia. E outra coisa eu quero dizer para vocês é que a mãe confiável é uma mãe sábia. A mãe sábia, ela é sábia segundo a palavra de Deus. A mãe sábia, ela não faz o que está no seu coração, mas ela busca fazer o que está no coração de Deus. A mulher sábia edifica o seu lar, né? A mulher sábia, ela traz conforto para o seu lar. Mas a sabedoria não vem da nossa força. E aí tá a fechamento para sermos dignas da confiança dos nossos filhos. O caminho mais rápido é confiando no Pai primeiro, né? E quando a gente está disposta a ser uma mulher sábia, a gente vai ter que dizer não para preguiça, a gente vai ter que dizer não para, né, para procrastinação, a gente vai ter que se entregar, a gente vai ter que dizer não para o egoísmo, enfim, a gente vai ter que dizer não para uma série de coisas para a gente dizer sim para aquilo que Deus ensina. E não se preocupa que você não vai, eu acho bem interessante, né? Não, tem que me amar primeiro, tem que me cuidar primeiro. Gente, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, não é algumas, não é as que eu gosto, são todas. Então, se você estiver buscando a Deus acima de todas as coisas, a sua sabedoria vai ser transbordada. Quantas vezes você já chegou diante de Deus e orou e falou: Deus, o que você quer que eu ensine para os meus filhos hoje? Deus, como você quer me usar hoje, né? Na educação, na disciplina dos meus filhos? Como ajudar a desenvolver os meus filhos para que eles sejam arrumadores do caos desse mundo? Como eu posso te ser útil hoje? Como eu posso ser útil ao teu ministério nessa terra hoje? Isso é sabedoria, não é o que eu vou fazer, não é o que a gente está, mas é as crianças confiarem que acima de qualquer coisa a gente serve a Deus. Então eu não disciplino meu filho porque eu tenho raiva, eu disciplino meu filho porque isso é um ensinamento de Deus, para que eu seja uma mãe que desenvolve uma criança melhor. E quando eu falo isso para o meu filho, ele confia em mim. Entende? Porque ele sabe que não é sobre mim, mas é sobre a confiança que eu tenho no Pai. E como você tem mostrado o Pai para os seus filhos, como você tem revelado Deus para os seus filhos. Como você revela Deus para os seus filhos é como você tem um relacionamento com Deus, né? A gente vai ensinar os nossos filhos a amar o Deus que a gente ama. E como você tem amado a Deus? Então, aquela falou, sabedoria vem de Deus única e exclusivamente. Então, você quer ser uma mãe sábia, que seja digna da confiança dos seus filhos? Ore mais, ore muito, acorde cedo, acorde de madrugada, gaste tempo de oração, tenha um coração humilde. A humildade não vem da nossa força, vem da força do Pai. Não seja uma mulher de brigas e confusões. A mulher sábia edifica o seu lar. Se a tua casa tá uma brigaceira, se a tua casa tá uma confusão, se você fala gritando, pensa, isso não é sabedoria. Eu preciso pedir a sabedoria do Pai. E aqui em casa também é assim, eu tenho muita facilidade de gritar, muita. Eu me irrito, eu grito, eu tô feliz, eu grito, tudo eu grito. E quando eu começo a gritar com as crianças, eu preciso orar mais, buscar a Deus para que eu transborde no Espírito, porque o Pai já me ama. Eu não preciso fazer nada mais para Ele me amar, eu já fiz tudo para provar que Ele me ama. Eu só preciso beber do seu amor derramado. E como é que eu bebo do amor de Deus derramado? Através da oração.
oração, através do joelho no chão, através da ministração que Ele quer fazer na minha vida. Uma mãe que é confiável, eu gostei, e que é sábia, ela não desiste do que é certo. E essa pegou forte pra mim. Quantas vezes eu tenho desistido do que é certo? Quantas vezes eu abro mão do que é certo porque eu desisti, porque eu cansei, porque eu sei que é certo, mas quantas vezes a gente abre mão do cultinho? Aqui em casa, hoje iniciamos uma nova rotina, as crianças na escola vão ter que readequar o horário do nosso cultinho, mas eu não posso abrir mão, eu não vou abrir mão, porque isso é a virtude que eu inculco na cabeça deles todos os dias. Então, o que é certo e que você está abrindo mão? Uma mãe sábia e confiável, ela não abre mão do que é certo. Seu filho mentiu, foi uma mentira pequena, na sua casa mentir não pode, ele vai ser punido, ele vai ter uma punição por uma pequena mentira. Por uma pequena enganação, por uma pequena, eu me enganei, Por quê? Porque a gente não abre mão do que é certo. Uma mulher que é digna de confiança, ela tem bondade no falar. Eu não estou dizendo que ela tem que falar manso e querido, não. Mas ela tem bondade. Da boca dela é derramada graça e bondade. E como a gente tem se comportado, como a gente tem falado com os nossos filhos, como a gente tem gerado confiança neles. Minha querida, não é fácil. Não é fácil. O caminho é duro, o caminho é complicado e não acaba e ele é desafiador. Mas eu quero te dizer que existe um caminho a ser trilhado, sim. Primeira coisa, avalia. Seus filhos confiam em você de verdade? Segunda coisa, quer ter confiança dos seus filhos? Confie em Deus. O reflexo do que a gente vive com Deus se reflete na nossa casa através da confiança que os nossos filhos têm em nós. Então não é sobre o que a gente faz no dia a dia, É como Deus se manifesta na nossa vida. Então eu queria te desafiar. Se na sua casa está faltando confiança, vamos trabalhar nesse sentido. E se na sua casa está faltando confiança, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma avaliação diante de Deus e entender se o problema real não é a minha busca por Deus, não é a minha busca por Deus. Exatamente, amiga. A gente é falha, a gente vai cair todos os dias, Tem um versículo, Paulo já disse que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é o pecado, O nosso vício pelo pecado, o nosso hábito pelo pecado, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas a gente tem a oportunidade em Cristo Jesus de recomeçar todos os dias, de recomeçar sempre, de sarar as feridas através do sangue de Jesus, de colocar o nosso pecado no pé da cruz, de colocar a angústia do nosso coração no pé da cruz. Então eu queria te convidar a ter uma vida, de ser uma mãe confiável, mães fortes. Olha minha mãe chegando aí! Mães fortes são mães confiáveis. E como você tem sido para os seus filhos? Digna de confiança? Uma semana extraordinária. Um beijo no coração. Que Deus fale ao seu coração. Que Ele multiplique o que Ele quer conversar. E que Ele tenha a graça de nos ajudar, Que Ele derrame as suas misericórdias e a sua graça. E nos ajude a ser mães dignas da confiança daquelas pequenas vidas que Ele nos entregou. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe demais e derrame sobre você a graça. Beijos. Tchau, tchau.